Prezadas e prezados, desde já eu peço perdão, peço desculpas pela qualidade da imagem, porque a imagem está muito escura, porque aqui em Miguel Pereira está tendo problema da luz cair toda hora e da luz ficar fraca. Aliás, isso é um problema sério aqui em Miguel Pereira, né? Mas então, obviamente que você está me vendo com uma certa dificuldade, mas eu acho que você está me ouvindo e isso importa também, né? Bom, terminou ainda há pouco no Maracanã, jogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, né? Fluminense e Bragantino, né? Bom, vamos falar sobre o jogo, gente? Então, primeiro tempo, o Fluminense dominou o primeiro tempo completamente, né? Logo nos 15 primeiros minutos, o Fluminense foi para cima. Teve uma boa chance aos 5 minutos, quando o João Arias chutou de dentro da área, né? O goleiro do Bragantino resvalou na bola e a bola bateu na trave, né? Depois, por volta de 10, 11 minutos, o Canóbio veio avançando livre do meio-campo até a entrada da área e quando chegou na área chutou por cima, né? Só tinha o goleiro pela frente. E o Fluminense continuou pressionando, continuou dominando, continuou criando, né? Até que aos 34 minutos o Lima conseguiu penetrar na área, driblou o goleiro e chutou para o gol vazio, Fluminense 1-0. Então assim terminou o primeiro tempo, Fluminense 1, Bragantino 0, né? Gente, eu sei que o certo é falar Red Bull Bragantino, mas eu tô acostumado a chamar de Bragantino, né? Bom, aí no segundo tempo o jogo já foi bem diferente, né? O Bragantino começou a mandar do jogo, né? Seja porque o Bragantino precisava do empatar o jogo, né? Obviamente perder nunca é bom negócio, né? Seja, ou até virar, e seja porque o Fluminense cansou. Porque o Fluminense cansou, vou falar daqui a pouco, tá? Mas esses dois fatores, né? O maior ímpeto do Bragantino para poder empatar o jogo e o fato do Fluminense ter cansado fizeram com que o Bragantino dominasse o segundo tempo. E aos 37 minutos do segundo tempo, né? Uma bola cruzada na área, o Fábio rebateu de soco, só que ele rebateu fraco, né? E aí a bola caiu na cabeça do Isandro Pita, que viu o gol vazio com muita categoria, tocou para o gol vazio, né? Aos 37, portanto... Bom, agora a imagem sumiu toda, né, gente? Eu vou continuar falando, foda-se. Desculpa, gente. Mas então... voltou, né? Aos 37, o Isandro Pita empatou pro Bragantino. E aí o Bragantino foi para cima para ver se virava o jogo, né? Só que o Fluminense, heroicamente, repito, heroicamente, mais uma vez, heroicamente, né? Resistiu, foi pro contra-ataque. Aos 47 minutos, uma jogada de bate e rebate dentro da área do Bragantino, a bola sobrou pro Martinelli, que chutou pro gol e fez Fluminense 2, Bragantino 1. E esse foi o placar final. Já nos descontos, portanto, o Fluminense fez o gol da vitória. 2 para o Fluminense e 1 para o Bragantino. Gente, eu vou continuar falando sobre o tema, mas por gentileza, like aqui no vídeo, like agora. Se você deixar para dar o like no final do vídeo, você esquece, né? Mesmo todo escuro, like aí, me ajuda aí com o teu like, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e comente. Bom, então voltando, gente. Eu disse que o Fluminense cansou no segundo tempo, né? Dois fatores contribuem para isso. O primeiro deles é o fato do time do Fluminense ser um dos times com maior média de idade do Campeonato Brasileiro, se não é o time com maior média de idade. É claro, gente, que no futebol moderno, né, no futebol atual, que tem muito a ver com capacidade física, né, você ter um time com uma média de idade mais alta faz com que o time se canse mais rápido. Simples assim, né? E o segundo ponto, né, é que o Bragantino jogou no final de semana passada, enquanto o Fluminense precisou, no meio da semana, ir até a Colômbia para jogar com o Once Caldas pela Copa Sul-Americana e depois voltar. Então, quer dizer,
seria natural que o Fluminense ao longo do tempo cansasse no jogo, porque está mais desgastado, e o Bragantino com mais força física tivesse predomínio, né? E isso é um problema do maldito calendário do futebol brasileiro. Calendário esse que eu denuncio há 40 anos, né? Calendário esse que eu já escrevi livros, artigos, textos, dei entrevistas, já fiz tudo que você possa imaginar para tentar ajudar a melhorar esse calendário. O calendário não melhora. E hoje a grande vítima foi o Fluminense. Amanhã a grande vítima pode ser outro clube qualquer, né? Bom, e o outro ponto que eu queria conversar com vocês é o seguinte, é sobre o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, né, o novo técnico do Fluminense. Olha, gente, o Renato como jogador era espetacular. Era espetacular, né? Quando ele entrava em forma, né? Às vezes ele ficava fora de forma, não fazia nada. Mas quando ele entrava em forma, ele fazia a diferença, sim. Como o cara jogava, né? Técnica e preparo físico, um condicionamento físico, né? Uma força extraordinária. Quando ele diz que foi melhor que o Cristiano Ronaldo, é claro que ele tá de galhofa, né? Mas que ele chegou perto, eu vou te dizer que chegou, tá? E agora, como treinador, eu tenho a minha restrição ao Renato, né? Por quê? Porque ele não estuda, porque ele não conhece tática, então os times dele, taticamente, eles não são muito desenvolvidos, não são adequados ao futebol moderno. Agora, uma coisa ele tem que dizer, e isso não pode tirar o mérito dele, é que ele bota os times para jogar para frente, né? Os times do Renato jogam para frente. Isso aí não se pode tirar o mérito dele de forma alguma, né? E foi o que aconteceu com o Fluminense no primeiro tempo, né? Só não conseguiu sustentar no segundo tempo porque, como eu disse antes, o Fluminense cansou, né? Mas não dá para dizer que não dá para dizer que o Renato Gaúcho não gosta de ofensividade. Ele gosta de ofensividade, sim, tá? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Sim, a todos, né? E por gentileza, mais uma vez, like aí, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, comente, né? E também, se não for pedir demais, se você pudesse dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu também agradeço.